Olá, eu sou Emanuel Campos e você está assistindo uma apresentação da Entec. A Entec é uma desenvolvedora de polímeros representando marcas líderes mundiais, trazendo materiais novos para o nosso mercado. Com ampla experiência trabalhando em diversas indústrias automotivas, alimentares, bens de consumo, ela vem desenvolvendo materiais para impressão 3D. A Intec não vai fazer filamentos para colocar na sua mão, mas vai trazer polímeros para que os fabricantes de filamentos possam oferecer novos materiais ao mercado brasileiro. E é sobre materiais que nós vamos falar hoje com o apoio e patrocínio da Intec. Então vamos conferir esse conteúdo que foi apresentado na Mega Expo 3DBR de 2022, no dia 10 de setembro, lá na Facens, a Faculdade de Engenharia Sorocaba. Vamos com a gente? O mercado de impressão 3D está dividido em três modelos distintos de trabalho. Nós temos as impressoras que são de montar, aquelas que eu vou recortar em acrílico, em MDF, vou comprar os componentes em ruas de eletrônicos nos grandes centros das grandes cidades. Em São Paulo, o lugar seria a Santa Efigênia. Nós temos as impressoras que são performance, as impressoras que já vêm montadas ou pré-montadas, mas com pouco trabalho, todos os componentes estão na mesma caixa. E nós temos as impressoras industriais, aquelas que elas custam dezenas de milhares de dólares a partir de, e que eu consigo trabalhar com 3, 4 materiais e muito poucas opções. Qual dessas impressoras vocês acreditam que seja a melhor impressora para um desenvolvedor em impressão 3D? Se vocês fizerem engenharia, vocês sabem que a resposta é depende. Depende, porque a impressão 3D, a impressora vai trazer diferentes configurações, diferentes soluções para diferentes problemas. Vamos dizer que eu estou desenvolvendo materiais, eu estou lá na Unesp Sete Lagoas, eu sou engenheiro de materiais, eu estou criando um material feito a partir da casca de cupuaçu. Então eu quero criar um filamento orgânico usando esse material, essa fibra. A impressora DIY, a impressora Rap, aquela Rapid Replicator, vai ser a impressora que vai me dar a maior gama de configurações para eu mexer. Até eu achar uma combinação de volume, o fluxo do material, temperatura do bico extrusor, com ou sem cooler, com ou sem mesa aquecida, até eu achar a combinação exata que o material seja bem impresso. Agora, não, eu estou do outro extremo. Eu trabalho na GM, por exemplo. Eu estou desenvolvendo um novo duto de alimentação que vai melhorar a mistura ar-combustível que vai para o motor. E esse daí melhora o desempenho do meu veículo em 3% no consumo. Aí eu fiz essa peça, eu sou o engenheiro da peça. Fiz o duto, fiz o componente, eu quero montar ele na pista de teste. Então eu imprimo, monto na pista de teste, valido que a minha teoria está correta. E a Alemanha, a Opel, ela quer fazer o mesmo teste. A Opel não mais, né? Mas eles querem fazer o mesmo teste. O que eles vão fazer? Eles não vão ligar para o engenheiro aqui do Brasil e falar: escuta, você imprimiu com 0,2, com 4 contornos, com 3 contornos, como é que você imprimiu essa peça? Eles querem pegar e imprimir a peça sem pensar no critério que foi utilizado para impressão 3D e ter a mesma peça. Eles querem repetibilidade. Então a impressora industrial ela vai trazer um cartucho que é selado, que é só do fabricante, tem chip EEPROM. O software de fatiamento vai trazer muito poucas opções de customização para poder entregar um material que tenha repetibilidade. Seja você, seu estagiário, seu chefe, um relógio Cuco, a moça do café que estava passando e você ligou e falou: ai, aperta imprimir que eu saí e esqueci de apertar imprimir na impressora. A peça tem que sair a mesma, independente da curva de experiência do usuário. As impressoras performance elas vão trazer para mim um mercado de intermediário. Elas vão ter certos settings que são standards, que vão garantir repetibilidade, mas se eu quiser sair desses settings e fuçar nas configurações, achar novos materiais, novas variações, é ela que vai me entregar esse tipo de qualidade. Ela vai me dar um ambiente configurável, estandarizável, e um ambiente que tenha repetibilidade. E aí eu preciso lembrar, olha, eu vou imprimir uma peça para um cliente, eu vou sempre buscar primeiro o estandarizado para garantir a repetibilidade, e não conseguindo atender essas configurações, aí eu vou buscar o ambiente que ele é customizável. O mercado de impressão 3D nesses três segmentos cresce mais que dívida no cartão de crédito. Segundo todas as agências de mercado, esse é o mercado que mais cresce e vai continuar sendo assim. O mercado tem crescido ao redor de 20 a 25% ao ano.
Então nós vemos aqui a Ernst Young, IDC, diversas agências fazendo projeções e trazendo os crescimentos mesmo em anos de pandemia. 2019, 2020, 2021, nós temos um mercado que estava em pandemia e que garantiu esse crescimento. Aliás, faz até muito sentido, né? No ambiente de incertezas trabalhistas e na busca de um extra profissionalmente, um dinheiro extra, muitas pessoas foram recorrer à impressão 3D como microempreendimento. Aonde está sendo investido todo aquele dinheiro? Nós vimos que em 2020, sozinho, foram 12 bilhões de dólares investidos só no mercado de manufatura aditiva. Aplicações, desenvolvimento de aplicações foi 30% desse budget, o que significa pesquisas, desenvolvimentos, ensaios, normalizações, aprovações de normas para uso de impressão 3D em novos campos. Nós temos a área de plataformas, novas máquinas com quase 20% e materiais com 9%, quase 10% na verdade. A área de materiais é uma das áreas que vai continuar, como diria o Chris Anderson lá da cauda longa, uma área que vai ter um desenvolvimento continuado nesses segmentos vai ser materiais, porque nós estamos vivendo hoje uma transição de plataforma na impressora 3D. Nós estamos saindo de microcontroladores de 16 bits para microprocessadores em 32 bits. Isso garante melhor gestão da máquina, gestão de webcam, de Wi-Fi, comunicação, plataforma na nuvem. Como nós vimos a Markforged adquirindo a Astroprint, como nós vimos a MakerBot e a Ultimaker se fundindo para trazer esse ecossistema e mais materiais, uma plataforma mais completa da Ultimaker, com o ecossistema de software na nuvem, webcam, Wi-Fi que a MakerBot oferece. Nós estamos vendo esses passos serem dados em várias tecnologias, a BCN 3D, que também adquiriu uma plataforma de impressão 3D online. Então a área de plataforma e software, nós queremos mudar a impressora 3D de algo que precisa fazer curso, para virar a impressora da HP que você comprava na Saraiva. Então você ia lá, comprava uma impressora de 299, punha na sua casa, punha o cartucho e sem nenhum curso ela funciona. A ideia é que o ecossistema de tecnologia chegue a esse ponto também no 3D. Mas materiais, a gente vai entender por quê. Falando em processos, o processo mais utilizado no mundo, segundo a Hubs, é a FDM, com quase 70% dos pedidos e serviços realizados por birôs no mundo todo, com o PLA liderando em uso de aplicação mundial, seguido por ABS, seguido por resinas. Quando eu olho quais são as aplicações mais utilizadas no mundo que a Hubs comercializa, nós vamos ver que Rapid Prototyping, prototipagem rápida, ocupa 47%, o que justifica todo aquele PLA. Mas Jigs and Fixtures já é 30%. Para quem não sabe o que são Jigs and Fixtures, esse é um termo norte-americano para dispositivos, berços e gabaritos. Então um dispositivo de montagem na Black & Decker, onde vem lá a parafusadeira, uma furadeira, vem a carcaça plástica e o operador tem que colocar a eletrônica dentro, parafusar, fechar o conjunto. O berço que sustenta aquela carcaça plástica no lugar é um dispositivo. Quando eu estou numa linha de numa montadora automotiva e eu quero ver se as portas, depois de soldadas no conjunto da carroceria, se elas fecham sem deixar gap para entrada de água, eu tenho um gabarito que eu coloco e tento forçar ele para passar pelo vão da porta. É um dispositivo chamado passa ou não passa na indústria, né? Ele não pode ir tão fundo, mas ele tem que entrar, mas não muito, para ver se o gap está correto, para a vedação da porta está correta. Isso daí é um gabarito de metrologia. Ou para colocar os adesivos, né? Eu tenho dispositivos que eles vêm com ímãs e eles se localizam já naquele finalzinho da porta traseira do carro, do porta-malas. Eles se localizam naquele L e sobre eles vem uma régua para colocar lá, sei lá, Space Fox, Gol, qualquer veículo que vocês puderem imaginar vai ter um gabarito para colocação do sticker também. Não é uma máquina ainda que faz, né? Porque é mais barato. Então, quando eu olho para essas aplicações de Jigs and Fixtures, são aplicações que vão começar a demandar materiais mais interessantes. Eu também vejo que o volume de peças iguais por pedido na Hubs tem aumentado. Nós estamos de 1 a 10 peças... Perdão. Nós estamos com 1 a 10 peças ainda dominando o cenário,
Mas 50 peças, até 50 peças, já aparece com volume interessante. Quase 25% dos pedidos hoje são de até 50 peças. E eu vejo que manufatura aditiva com mais de 1000 peças iguais já não é fantasia, já não é ficção. Já está acontecendo. Isso se dá porque as impressoras estão se tornando mais rápidas. Nós temos tecnologias para isso, a SAF da Stratasys SAF, a MJF da HP, a Multijet Fusion, que são tecnologias que fazem centenas de peças, até 100 vezes mais rápido que uma FDM. Mas então nós já estamos vivendo também um cenário de novas tecnologias despontando. Segundo a Ultimaker, que conduziu um censo com mais de 1.200 empresários que são clientes dela na Europa e Estados Unidos, 54% desses empresários, com ou sem a impressora, acreditam que a impressora 3D vai ser fundamental para investimentos da empresa nos próximos anos, que ela será crítica para o sucesso da empresa nos próximos anos e que elas vão agregar valor até em serviços já existentes na empresa, não vão trazer áreas novas. 54%, 49% e 42%, respectivamente, dos respondentes. E o Brasil? O Brasil tem, dentro do cronograma de investimentos mundiais em impressão 3D, nós temos os Estados Unidos com mais de 5 bilhões de dólares projetado para o ano de 2022. A Europa Ocidental, talvez a guerra tenha afetado esses números, mas tinha uma previsão no início do ano de 4 bilhões de dólares. A China que já fez um grande investimento com quase 2 bilhões, mas desde 2015 ela colocou 500 mil impressoras 3D em sala de aula, por exemplo. Imagina, isso em 2015. O resto do mundo soma 3 bilhões de investimento de dólares e uma franjinha naquele valor, 100 milhões, 200 milhões de dólares, seria o Brasil para esse ano. Claro que algumas grandes máquinas já custam isso, mas é um valor que até que é plausível e é um valor muito bom para o nosso país. Quando nós olhamos o mapa da pandemia, por exemplo, a gente vê que teve um boom de procura no Google em como escolher uma impressora 3D. Quando eu segmento isso por região, eu vejo que Sul e Sudeste ainda tem as maiores procuras em impressão 3D no mercado. E isso também reflete no nosso mapa de ofertas de impressão 3D, materiais, filamentos no Brasil. Com mais de 35 marcas, segundo o Instituto Impressão 3D do Bruno Braga, nós vemos que quase todas estão no Sul e Sudeste. Nordeste e Norte apareceram muito poucas marcas numa pesquisa espontânea Top of Markets pelas redes sociais. Nós vemos também a 3D Fila, 3D Labs, National, 3D Prime, que são marcas aqui do Sul e Sudeste, despontando no top of mind dos compradores de impressão 3D do país todo. O brasileiro ele ainda é sensível a preço. Então o ABS ainda é o material mais utilizado, você ainda encontra aqui em 2022 ABS por R$ 89, R$ 69, R$ 79 reais o quilo, e o ABS 100, 120, 140, para não falar de PETG, de outros materiais mais nobres ou mais específicos. Então o mercado brasileiro ele ainda busca muito preço, e isso tem muito a ver com o que está acontecendo com o nosso mercado. A base instalada do país passou de 300 mil máquinas. Eu gosto de lembrar que quando eu entrei na impressão 3D em 2000, nós tínhamos 16 impressoras da Stratasys. E hoje esse número já passa de 1000 equipamentos instalados no país só da Stratasys, que são máquinas de dezenas de milhares de dólares. Só de 2016 para cá, nós já somamos 300 mil máquinas, sem contar esses outros 16 anos anteriores que as impressoras não tinham um cadastro chamado NCM, número comum do Mercosul, que aí eu consigo rastrear o que entra e sai do país pelo site da Receita Federal. Antes de 2016, nós não tínhamos esse número tão específico, então não tinha como rastrear. Mas, Emanuel, você falou que a gente entrou de 2016 até 2022 300 mil máquinas. E que o parque brasileiro é de 300 mil máquinas. Não está errada a tua conta, não? Calma que eu vou me explicar. Aqui são os números de entradas de equipamentos e o Brasil atravessava o seu melhor momento em importações lá em 2019, com 42 mil máquinas trazidas ao Brasil, só nesse ano.
E depois, claro, a pandemia, incertezas, mercados fechados, portos fechados, o canal de Suez interditado, que eu nem sabia que existia, tudo isso impactou nos volumes. Mas 2022, só no primeiro trimestre deste ano, nós já fizemos todo 2016 em impressoras. Então a projeção, a perspectiva deste ano ser muito bom é real. A verdadeira recuperação em V aqui, né? Mas o mercado brasileiro, ele está se caracterizando por ter máquinas que eu falo que é uma pasteurização. Sabe aqueles tons pastéis, do amarelo para o bege tem pouca diferença? A Creality entrou no Brasil trazendo máquinas excelentes a baixo custo e colocando pressão nos fabricantes nacionais, que foram buscar diferenciais e nichos para poder trabalhar mais específicos. Sejam máquinas de grande volume, que são mais fáceis para eles entregarem do que o sistema logístico brasileiro, Correios, poder trazer e poder entregar. Sejam máquinas com mais eletrônica ou com mais temperaturas para poder atender uma demanda mais específica. Mas mesmo assim, nós vivemos uma pasteurização que cobrou seu preço no mercado brasileiro. Quando eu olho tabelas de máquinas que apareceram em licitações nacionais, são todas muito parecidas. O próprio sistema de classificação da tabela é muito parecido. Alturas de camadas, com ou sem mesa aquecida, com ou sem câmara aquecida, 1 ou 2 cabeçotes, com Wi-Fi, sem Wi-Fi, com USB tipo A, com Ethernet. A composição do equipamento já evidencia que tem pouca diferenciação na entrega desses produtos, correto? Tudo isso nos levou a um cenário de pasteurização, onde ao invés de ter esse volume enorme de máquinas entrando e o mercado florescer, todos foram oferecer quase que a mesma coisa. Por isso que a Ricoh, grande desenvolvedora de plotters e impressoras 3D no Brasil, parceira internacional da MakerBot, saiu do país na sua iniciativa educacional com a MakerBot. A HP deixou a SKA como sua representante, ela que tinha escritório aqui só para a divisão de 3D com a MJF. A MakerBot deixou de atuar diretamente, ela que tinha a Alcatel, Ingra Micro, Ricoh como seus distribuidores. Hoje ela é vendida por revendedores da Stratasys no Brasil, não é mais uma máquina de Calunga. A Stella, Boa Impressão, uma das pioneiras nas impressoras 3D, com grande história e uma trajetória enorme de trazer máquinas com baixíssimos custos para popularizar a impressão 3D, não aguentou a competição com as impressoras chinesas. A Cleaver, que tem fácil um dos melhores filamentos nacionais, também deixou de oferecer filamentos para o mercado e está se reposicionando. Aguardamos mais informações da empresa, mas nesse momento ela não está mais produzindo o seu filamento. Diversos fabricantes nacionais ou mudaram sua linha de produtos, ou foram mais para filamentos, ou nicharam a sua máquina. A VM3D tentou fazer uma entrada no mercado muito agressiva, mas não conseguiu ter penetração que esperava, e hoje ela trabalha em nichos industriais e vai muito bem. Eu costumo brincar que a VM3D ela é a Aston Martin brasileira, a impressora com todos os componentes usinados à mão, montada artesanalmente, como são os carros de alto luxo esportivos, né, como a Aston Martin. A 3D Procer, que tinha uma linha de impressoras 3D também, que eu lembro da Inside 3D Printing, fazia um sucesso enorme com suas máquinas, e hoje também está focada em filamentos. Ela até enveredou num trabalho com com a Photocentrics, fabricante de impressoras de resina inglesa, e também está desenvolvendo um novo segmento de mercado. Mas nós vimos o grande problema aqui é a curva de abandono da tecnologia. Ela continua alta, ela continua em 40% de curva de abandono. Ou seja, de cada 10 compradores de impressão 3D, 4 usam, experimentam, não gostam, desistem. E isso não é só no Brasil. Isso é mundial e tem a ver com essa pasteurização. Existe grande promessa de que você vai ganhar dinheiro pelas redes sociais. E dá para ganhar dinheiro, mas, claro, é como qualquer empreendimento, dá trabalho. Mas existe essa perspectiva, essa promessa de que você vai ficar rico vendendo vasinho, vendendo porta-celular, vendendo apoio de caneta. E esse é um mercado que já está saturado. Eu nem consigo cadastrar no Mercado Livre produtos com menos de R$30, porque entre as margens de entrega, as taxas do Mercado Livre, as taxas de venda, eu ganho menos, eu vou pagar para vender alguma coisa lá, né? E fora que, quando todo mundo começa a vender o mesmo produto, um começa a processar o outro. É o chamado vasinho da discórdia, é o vasinho da polêmica, o Robert's Vase, aquele vaso cabeçudo que depois que apareceu no Big Brother, na Globo,
Virou uma febre na impressão 3D. As pessoas vendiam a R$ 75, aí todo mundo começou a vender a 30, 40, aí começaram a vender a 15, e aí veio ele por R$ 5 em cerâmica aos milhões vindos prontos da China. Ou seja, matou o produto. Mas nós tivemos febres sucessivas na impressão 3D que tá todo mundo na espera da próxima febre. O Digit Spinner, que foi uma febre, Fidget Spinner, que foi uma febre, aqueles disquinhos de ficar girando na mão. Teve gente que ganhou R$ 7.000 em um mês fazendo Fidget Spinner. Nós tivemos, com a pandemia, o produto mais impresso pela comunidade maker no mundo, que são as tiaras para face shields. Documentado, esse número está ensaiado pela Hubs, pela Outreach Print, como objeto feito, além de cubo de calibração e vaso, objeto que serve para alguma coisa, o objeto mais produzido do mundo é a tiara do face shield hoje. Tá todo mundo na espera da próxima febre. Só que enquanto isso, como dizem os investidores americanos, uma piada para investidores norte-americanos que dizem: em 6 meses você triplica seu investimento, coloque tudo que você tem aqui, aporte seu dinheiro nesse fundo. E o cara fala: não, eu tenho que comer hoje, não daqui 6 meses. O que me dá dinheiro hoje? A impressão 3D, quem entra nesse mercado e usa como sua única renda, não pode esperar a próxima febre daqui 6 meses. Precisa de dinheiro hoje. Aí nós temos as evoluções contínuas do mercado, impressoras de eixo infinito, impressoras mais estéticas, impressoras mais rápidas, impressoras com novas matrizes de projeção luminosa. Nós temos as grandes marcas que até elas estão enfrentando a competição com as máquinas excelentes que vêm da China hoje e estão reposicionando seus produtos. A MakerBot hoje tem 2 produtos em linha, a Method e a Sketch. E esses 2 produtos trazem como principal diferença, não é uma alta qualidade, uma alta velocidade, mas é o ecossistema de poder usar sua impressora pelo celular, pelo tablet, pelo Chromebook, com fatiadores na nuvem que abre arquivo CAD nativamente, com 42 materiais homologados em uma, com uma máquina à prova de crianças do outro lado. As marcas nacionais que estavam buscando diferencial, a Cleaver, que tinha primeiro a lançar materiais bactericidas com nitrato de prata, a Volt investindo em novos materiais para estruturar seus filamentos, a 3D Labs, que tem uma grande base de clientes nacional, nós vimos na pesquisa, fruto do apoio já pioneiro com os primeiros influencers que surgiram no YouTube, e hoje, além de fortalecer sua marca com produtos que são de excelência, também alimentando esse fã-clube, né? com latas, camisetas, com ações publicitárias. Tudo isso para evitar que o sujeito que vai comprar o filamento, o ABS, o PLA, vá no Mercado Livre, listar por mais barato, R$ 49, vou comprar esse. E esse é um processo que tem se autoalimentado. Tá todo mundo brigando por preço, tá todo mundo oferecendo produtos que são commodities. Mas o que nós precisamos é lembrar que nós temos muitos mercados para atuar. Só olhando basicamente, nós temos o mercado maker, que são os mercados dos entusiastas, usuários domésticos, o mercado dental, que está entrando, tem grande penetração a impressão 3D nesse mercado, a área educacional, que eu não preciso nem falar o sem número de aplicações que nós temos, e a área industrial. Agora, quando eu olho esse gráfico e sobreponho como se fosse uma matriz BCG, Boston Consulting Group, lembra da Vaca Leiteira, Estrela, Incógnita? A industrial deveria ser a nossa sobremesa, porque ao invés de vender um vasinho, vender um objeto impresso pelo objeto, eu passo a vender o valor consultivo da minha solução. Eu vou oferecer novos materiais, novas técnicas para produzir coisas na indústria. É aonde nós temos a oportunidade para ganhar um dinheiro que é significativo, fazer a diferença e fazer uma venda consultiva. Agora, as pessoas podem falar que nós somos assim porque o brasileiro é avesso à tecnologia, as impressoras industriais são melhores e a gente não tem dinheiro para isso. Mas quando eu olho esse retrato aqui, eu estou vendo que o povo Paetê Suruí, de indígenas de Rondônia, estão vendendo fotos de sua reserva florestal como se fossem como NFTs na internet. Estão faturando essas vendas de NFTs em bitcoins, que eles estão trocando em dinheiro para comprar drones, para proteger suas próprias reservas. Então falar que a gente é avesso à tecnologia, não, falta boa motivação. E talvez a motivação para a gente sair do lugar comum esteja aqui.
Outro mito dos serviços para o setor industrial é que eu preciso ter uma impressora 3D industrial. E isso não é verdade. Para trabalhar com a impressão 3D industrial, mais importante do que a máquina é entender o processo que nós estamos trabalhando. E eu vou ilustrar isso ali na frente, fiquem tranquilos. Agora, eu não estou obrigado a ter uma impressora industrial e eu conheço muitos clientes que compraram impressoras industriais para fazer commodity. Eles só não queriam aprender o Cura, né, com as suas 2.000 e não sei quantas opções. Mas ter um domínio, ter acesso a máquinas com materiais que são lançamentos, com desenvolvedores nacionais, é na verdade uma vantagem para trabalhar com o mercado nacional e a gente vai falar disso. Aí nós temos as impressoras de desempenho, que são grandes players para esse mercado. Aqui nós temos duas da mesma marca, né? Uma MakerBot, uma Ultimaker, que se fundiram em maio e provavelmente vão virar uma marca chamada Ultimaker, MakerBot, Maker. Mas são impressoras que são boas para a gente trabalhar, porque elas já têm um sistema de controle mais avançado, uma movimentação mais robusta, um equipamento mais robusto. E o principal, podem atingir um range de temperaturas maiores, o que nos habilita, o que nos capacita a experimentar novos materiais com mais tranquilidade. Não por um acaso, nós temos uma linha de materiais com pós-metálicos para a Ultimaker. A Method tem 42 materiais disponíveis hoje com o seu cabeçote Labs. E nós temos sempre a chance de voltar para o ambiente estandarizado para fazer um trabalho com repetibilidade. E as DIY desktops, como eu falei já várias vezes nessa apresentação, as impressoras da Creality, as impressoras da China estão vindo fantásticas e não devem ser subestimadas. Literalmente, para fazer um trabalho para a indústria, onde nós classificamos o processo como manufatura aditiva, eu não preciso ter um centro de manufatura aditiva. Hoje já é possível fazer com uma impressora 3D, como a 3D Printer. Então já é possível, fazendo as perguntas certas e conhecendo os seus materiais, sair da 3D Printer para a manufatura aditiva. Aqui nós temos a história da fusão. Materiais. Muitas vezes os materiais são encarados na impressão 3D meramente pelos seus dados que eu preciso saber para imprimi-lo. Ah, então eu preciso de 235 graus para o ABS. É recomendado uma máquina com câmara fechada, com o cooler desligado, com uma mesa aquecida a 110 graus. Eu quero imprimir PLA. PLA imprime a 200 graus, com mesa a 60 graus. Melhor que a máquina esteja aberta do que fechada. Quero imprimir nylon. Nylon é melhor, vulgarmente falando, que seja numa impressora fechada, que seja com cooler a 70%. Que sejam com temperaturas de 250 a 260 graus. Quando eu me preocupo só com a forma como imprimo esse material e deixo que o cliente me solicite, eu não estou fazendo uma venda consultiva. Eu estou agindo como um birô de impressão. E aí eu não tenho nenhum valor agregado. É importante saber assim os milestones, as principais marcas de onde eu uso cada material. Aqui nós temos essa tabela. O PLA, por exemplo, ele é mais indicado para prototipagem rápida. Nós vimos também na Hubs, isso é uma realidade, porque é um material extremamente fácil de imprimir, é um material extremamente duro, ele conserva a sua forma, antes de deformar, ele acumula boa carga, boa resistência a impacto, e quando finalmente ele deforma, ele arrebenta. Agora, isso também é bom para a indústria, porque afinal de contas, se eu estou fazendo um gabarito passa-não passa, um dispositivo de teste, como nós já falamos anteriormente, eu não vou querer um dispositivo que vá se acomodando a uma peça com erro, que me engane. O ABS ele é um material que ele é dúctil. Diferente do PLA que é duro, o ABS é dúctil. Para salientar bem a diferença de duro e dúctil. Quem aqui já tentou fletir uma faca de cozinha? Decidiu que não quer mais corte reto, é clichê, é muito brega. Eu quero fazer agora um corte em L. Vou cortar meus bolos tudo pelo canto e já vai cortando em quadradinho. Se você tentar dobrar uma faca e não faça isso, ela estilhaça. Né? Antes que ela acumule qualquer deformação útil para o seu plano maquiavélico, ela vai voltar para a posição. E se finalmente você vencer essa resistência, ela vai estilhaçar, porque ela é dura. No outro extremo, se eu tentar pegar um clipe de papel para abrir a gavetinha de chip do meu celular, quem nunca fez isso? Aí você tenta quebrar o clipe, ele vai ficando até quente e não quebra. Até que finalmente ele deforma e sai todo torto. Não entra mais na gavetinha de celular, não é mesmo?
O clipe de papel ele é dúctil. Ele tem um grande fator de deformação elástica, ele se acomoda aos esforços, até que finalmente ele chega na deformação plástica, ele rompe, ele cede. Os plásticos, conhecer se ele é duro ou dúctil já é um norte para sua aplicação. E aí nós temos o PLA Tough, que ele visa trazer essa elasticidade do ABS, Tough, Plus, Extra, Max. Tem vários nomes para esses PLAs HTs, que eles vão trazer mais aditivos para o PLA, tirando sua degradabilidade, seu fator vegetal, mas vão agregando elasticidade, vão agregando flexibilidade ao material. O PETG ele vai trazer, além dessa elasticidade, que é muito próxima do ABS, mas ele vai trazer também resistência à abrasão, resistência à abrasão a lixamento, a desgaste, resistência à abrasão química. Ele pode tocar óleo, graxa, combustíveis, alcoóis. Quem aqui é jovem há mais tempo deve lembrar de quando a gente ia no posto de gasolina, acabou a gasolina do meu carro, putz, vamos comprar gasolina. Pegava a garrafinha vazia de refrigerante e ia até o posto. Hoje é proibido. Mas o PETG ele traz essa propriedade. Então eu já estou conhecendo um pouco das propriedades do meu material. Eu já sei que ele tem propriedades que são requerimentos de impressão 3D e propriedades que vão ajudar a guiar a minha aplicação. E a gente já usa isso, eu não estou falando que a gente não usa, só que a gente fica muito na superfície. Se eu quero dar o próximo passo, eu preciso começar a trabalhar com materiais estandarizados. Materiais que tenham datasheet, que tenham ensaios, que eu conheça as suas propriedades mecânicas, porque assim eu posso levá-los a aplicações mais extremas com mais confiança. De outra forma, ter um datasheet do material e não saber o que significa é mera informação especulativa, é como um super trunfo. Eu vou usar só para comparar os materiais. Um exemplo, né? O HDT, o Heat Deflection Temperature, ou temperatura de deflexão, que é o ponto que o material se deforma pelo próprio peso conforme certa temperatura é atingida. O PLA é 63 graus, 65 graus, é a temperatura dele, ou chamada também temperatura de serviço. É o limite térmico que ele chega antes dele começar a amolecer e perder propriedades mecânicas. O ABS já vai até 90 graus. Então você está num super trunfo, aí o cara pega a carta do ABS e fala, meu HDT é 90, você tem o PLA e você fala, pô, perdi, o meu é 60. Mas será que dá para fazer mais com PLA? Eu tenho um exemplo que eu gosto de contar, eu fiz muito blipster com PLA. Sabe embalagem de escova de dente, de mouse, aquelas embalagens que é uma cartolina e o produto vem num filme transparente preso nessa cartolina que está ilustrada, como um carrinho de Hot Wheels? Essa película de PVC, geralmente ela entra a 170, 180, 190 graus no molde de vácuo formado. Aí ele é succionado sobre a matriz para criar aquela forma. Eu fiz essa matriz em PLA. Poxa, Manuel, mas o PVC ele não está 180 graus e ele vai se conformar sobre o PLA, que é o HDT? Você acaba de me falar que é 60 graus? Sim, mas a física é maravilhosa. Porque eu tenho que ver qual é a área de dissipação térmica, qual é a massa que está recebendo calor, qual é a massa que está oferecendo calor. Se eu faço essa peça com 8 contornos, ela vai ter tanta massa para defletir o calor de um filme de 0,02 milímetros de PVC que aquilo lá podia estar até incandescente antes de deformar a minha matriz. Então entender de fato que o dado não é só para compará-lo, mas é para já começar por um range, é fundamental para fazer um trabalho. E aí é importante trabalhar com marcas que tenham pedigree. É o motivo pelo qual a Intec traz materiais da Europa, dos Estados Unidos, com datasheet ensaiados e visa enriquecer o patamar da prestação de serviço brasileira. Quando eu olho só para o PLA, você imagina uma extrusora a céu aberto lá na China, na Índia, na Coreia do Norte e do Sul, né? Geralmente os materiais eles já têm uma medida que é ppm, que é partículas por milhão, para a gente usar para falar de contaminação. Aqueles relógios de ar da CETESB tem a mesma coisa, né? Mas esses filamentos que a gente compra de origem desconhecida, que eu não sei o fabricante, a embalagem não tem marca, o ppm lá é pombos por milhão, né? Tá extrusora a céu aberto com os grãos do plástico ali para virar filamento, caiu um pombo, é aditivo. Eu não sei o que tem nesse plástico.
O Devon, do Make Anything, ele fez uma gráfica uma vez ensaiando PLAs. E olha como o PLA da Mera Hacker, o PLA da MakerBot, o PLA da Hatchbox, todos eles têm diferentes propriedades mecânicas quando a força é paralela ou perpendicular ao eixo da montagem. Ele imprimiu uma argola deitada, uma argola, um elo de corrente, deitado na bandeja e em pé na bandeja. E aí ele tracionou. PLA, é tudo PLA. E olha os dados, quão diferentes eles saem. Se eu não tenho o datasheet do fabricante, se eu não trabalho com fabricantes de origens conhecidas que ensaiam seus materiais, eu continuo tateando no escuro. Veja que o Mera Hacker, a resistência que ele oferece no eixo que seria considerado mais fraco, no eixo de adesão entre camadas. Lembrando que a impressão 3D ela é anisotrópica, ela não tem a mesma propriedade mecânica em todos os eixos. Ela é muito mais resistente quando a minha força agir paralela às camadas do que perpendicular. Aí eu vou começar a perceber outra coisa. O material ele tem que ter pedigree. O material ele também tem faixas de aplicações. Eu tenho plásticos que são básicos, eu tenho plásticos de engenharia, eu tenho plásticos de alta performance. Dentro dessa divisão eu posso dividir meus plásticos em amorfos, em cristalinos, em semicristalinos, que tudo isso vai me indicar se o material ele é mais favorável à estanqueidade. Quando eu falo de ataque químico, óleo, acetona, graxa, álcool ou gasolina ou diesel, cada um deles tem um fator diferente de ataque. Segmentar esses ataques, eu tenho que conhecer o material que eu estou lidando. E finalmente entender o que significam os dados do datasheet. Principalmente estes, pelo menos. Eu já dei quando eu falo de resistência química é isso, né? Decompor, quando eu falo a resistente à abrasão química, qual químico? Propriedades elétricas, se o material é condutivo ou dissipante. Propriedades climáticas, se o material ele resiste à luz UV, à luz do sol. Tolerâncias dimensionais, como o material se comporta no calor ou no frio, se ele dilata, se ele encolhe. Propriedades de resistência a impacto e propriedades para prototipagem rápida. Só para fazer uma decomposição, eu gosto de dar um exemplo dessas máscaras de colocar adesivo em veículos. Quando eu olho para essas máscaras, elas eram usinadas em Cibatu, pesavam 1,5 kg e elas ainda tinham que ser montadas. Elas levavam ímãs dentro desses orifícios para poder grudar na lataria do carro. A alça, como ela tinha que ser usinada, ela também era parafusada. Tudo tinha um critério para que nenhum ímã, rosca, parafuso ou porca ficasse virado para o lado do carro para não arranhá-lo. Aí a peça ela era pesada, ela gerava lesão por esforço repetitivo, ela era feita fora da montadora, então nós tínhamos que entrar naquele processo de solicitar uma máscara de colocação de adesivo, eram feitas 3 cotações, aí o cara que ganhava não era o cara que eu queria, aí você tinha que fazer uma reunião para explicar de novo o que você queria. Aí finalmente, 15, 20 dias depois, você recebia um lote de máscaras. E sem aviso como é para nós, eu comprei um carro hoje, amanhã ele está fora de linha. Na montadora, às vezes eu não tenho esse tempo hábil para um carro terminar. Chegam as máscaras, 30 dias depois o carro muda. Você fala, nossa, vou ter que refazer tudo. Às vezes é uma mudança estética, é um facelift programado, mas às vezes é um fornecedor que não está mais no mercado. Ele fechou, ele saiu. E eu preciso adaptar o carro ao novo fornecedor. Aconteceu comigo. Eu tinha um carro 2016 que era uma transição curta, de 6 meses entre 2 modelos, porque o fornecedor da lanterna mudou. Era um carro popular, mas eu não achava a lanterna, porque ninguém tinha aquele tipo específico de bulbo. Então isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria na indústria. E ter um tempo de reação para isso é fundamental. Sem mencionar que nesse caso, além da peça ser infinitamente mais barata, né? A gente foi de R$ 2.849 usinado para 437. A impressão 3D ainda me permitia fazer a peça encapsulando os ímãs. E aí eram menos sistemas de montagem na linha. Era menos chance de um ímã sair, perder ou ser roubado. A peça também ela era mais leve, levando a menos afastamentos por lesão por esforço repetitivo na linha de produção. Então eu tinha várias vantagens inerentes além do preço. Aqui o que eu falei da anisotropia, né, para deixar claro o que é o processo de união de camadas e que a peça não é uniformemente unida, para que a gente entenda bem essas propriedades que a gente usa para fazer um trabalho que seja mais consultivo.
Absorção de água, que é a higroscopia, quanto que o material absorve de água, se ele pode trabalhar em ambientes... Nossa, quantas perguntas já não respondi se o PLA é bom para pôr no aquário? Melhor pôr o PETG, eu vou pôr um material que degrada no ambiente, que tem grande frequência de trocas térmicas, grande desgaste pela água, pela luz UV? Vamos pôr o PETG. Propriedades elétricas, eu vou montar um circuito, um case para Arduino, um case para Raspberry Pi. Se eu não fizer os pezinhos corretos e o plástico tiver contato com os contatos elétricos da solda, aquilo pode gerar um campo eletrostático e queimar a placa. Eu vejo muita impressão 3D desses videogames. É um bom produto. Mas se o cara não põe uma fita Capton, ou ele não toma cuidado com os batoques da placa dentro dessas cases de mini Nintendo, mini Mega Drive, a chance de dar ruim é grande. Resistência térmica, eu já dei uma ilustrada agora há pouco, falando no case do filme, da película de PVC. Dureza, duro e dúctil, olha, duro e dúctil, ou shore, maleabilidade, né? Tudo tem maleabilidade. Uma borracha tem a maleabilidade, é comum falar em shore para borrachas e materiais elastoméricos. Quem já comprou TPU? O shore do TPU é 92A. Poxa, Manuel, mas eu queria alguma coisa mais elástica, mais como 50, 60. Faz menos denso. Por que eu tenho que fazer sólido 92A? Faz menos denso. A resistência a impacto é outro fator interessante, que às vezes, como exemplo da faca, né, quanto que ela aguenta de golpe antes de deformar e antes de estilhaçar. Então a resistência a impacto ela vai medir isso. E a resistência à tração, quanto que o material pode ser estirado antes de romper. Quando eu olho uma tabela de um datasheet conhecido, por exemplo, este material que é um ABS, nós já vemos que ele já vem segmentado entre melhor e pior eixo, ele já vem segmentado em medidas no SI, no Sistema Internacional e no Sistema Imperial, e eu vejo que o corpo de prova, um ensaio para materiais de impressão 3D, ele já leva em conta 2 ou 3 posições diferentes. Aí eu tenho, finalmente, como categorizar, como plotar meus materiais em dados que sejam mais relevantes para mim. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo uma plotagem de resistência a impacto, por temperaturas. Então eu preciso de uma demanda que resista até 120 graus. Lembrando que a gente ainda tem que analisar a área de contato, tempo de exposição, massa para dissipar o calor. Mas quando já vem esse dado, eu vou buscar, tá bom, 120, o que aguenta? E eu posso buscar um pouco acima e um pouco abaixo. Aí eu já tenho um range de materiais que eu posso trabalhar. Ele precisa resistir à queda, ao impacto. Nós medimos essa queda, dá uns 50 newtons. Poxa, 50 newtons é assim, uma saca de 50 maçãs na minha cabeça, né? Então vamos lá, como é que eu consigo estimar isso para resistência a impacto? Aí eu chego no valor que eu preciso ter em megapascal. Vamos colocar isso em joules metro. Então vamos colocar esses dados plotados para eu poder saber dos materiais que eu tenho, quais eu posso eleger para trabalhar. E aí eu vou evoluindo o meu conhecimento para chegar numa venda mais consultiva. Eu vou fornecer uma peça para avião e ela vai ficar na parte externa da aeronave. Gente, Rio de Janeiro, 45 graus na pista. O avião decola, em menos de 35 minutos, em menos de 15 minutos, ele está a 30 mil pés, 35 mil pés. Onde você já tem menos 10 lá fora. Como é que esse material se comporta em estiramento, em encolhimento, em empenamento, com esse delta tão grande de temperatura, né? 45 a menos 15 dá 60 de delta. E se tiver chovendo lá em cima? E se tiver frio? E se for muito sol? Fazer um ensaio, quando eu vou colocar uma situação que é crítica, eu tenho que ter em mente que esse material ele tem que ser ensaiado seco em temperatura ambiente, molhado em temperatura ambiente, em temperaturas mais altas que o ambiente, mais frias que o ambiente. Aqui nós temos um exemplo de uma grande produtora norte-americana que ensaiou seus materiais em polifenilsulfona e policarbonato em temperaturas de menos 65 Fahrenheit. Quem lembra da regra para converter rapidinho? Tira 32, divide por 2, mais ou menos menos 17, temperatura ambiente, e 180 Fahrenheit, tira 32, divide por 2, mais ou menos 73, 70. Então, de menos 17 até 70, passando por temperatura ambiente, e o material seco ou molhado ainda. Aí eu tenho um ensaio muito completo, muito abrangente.
Aqui é um outro case que nós fizemos uma otimização topológica. Nós levamos um material que era bruto para ter pouca usinagem, ser rápido de ser feito, a um modelo que fosse impresso em 3D com a mínima massa para ser o mais leve possível. O objetivo aqui era sair de uma peça de 2 kg para aquela peça final de 174 gramas. O peso específico do ABS é 1,04, então 4% acima desse centímetro cúbico em gramas, né? Mas tá. Fosse PLA já era 1,26 a gravidade específica, então já era um material bem mais denso, estamos falando de 26% acima, mais ou menos 200 gramas. Mas olha conectando os pontos aqui, o entendimento da densidade específica, o entendimento do material e sua aderência de camadas. Para eu poder ofertar isso daqui, aliás, para quem não viu no slide anterior, é a montagem da lanterna traseira de uma moto. Então vem a carenagem plástica e o sujeito, o operador, tem que pôr lá a lanterna, as luzes de seta, o suporte da placa. E nós chegamos nesse modelo porque o sujeito tinha que trocar o berço, que não é a mesma moto que ele monta 30 dias seguidos. Ele monta uma moto de manhã, outra à tarde, daí aquela lá encheu o pátio, vamos para uma terceira moto. E cada vez que ele tinha que fazer isso, ele tinha que tirar essa peça de 2 kg e pouco, pôr embaixo da bancada, pegar a outra, atarrachar na bancada para fazer. Então o foco aqui, mesmo que fosse mais tempo de produção, o que a gente vendeu aqui era uma produção com mais conforto para o operador, mais fácil de armazenar. E aí, cases absurdos. Um dos cases que eu me deparei uma vez foi para produzir berços de solda para placas de celular. Isso daí passa numa câmara de wave. Câmara de wave é a solda dos componentes eletrônicos, que ela entra da temperatura ambiente a 300 graus em 4 segundos e pode vir a precisar passar numa catarata de estanho líquido a 1800 graus. Aí o cliente me ligou e falou: Emanuel, como é que a gente pode sair do material que eu faço hoje e entrar em manufatura aditiva? Eu faço o mesmo celular por 3, 4 meses seguidos, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e aí eu paro a linha para fazer outro modelo, só que leva 30 dias para eu adequar a minha linha para esse novo modelo. E cada dia da minha linha parada, como é tudo robotizado, custa quase R$1 milhão de tempo parado. Como é que eu posso fazer isso impresso em 3D? Cara, olha, vamos recapitular as condições. A peça sai da temperatura ambiente, um berço com placas de celular e seus componentes colocados. Ela entra nessa câmara de wave, onde ela é aquecida a 300 graus em 4 segundos. E depois mais 3 segundos ela passa por uma catarata de estanho e sai do outro lado, que está em temperatura ambiente. O material ele não pode ser condutivo estático, para não gerar campo estático, para não queimar as placas-mães. O material tem que ter essa resistência térmica estratosférica. O material tem que resistir à queda, porque depois que a peça sai da câmara de wave, uma placa com um motorzinho com ventosa puxa a placa-mãe, põe na outra linha para pôr no celular efetivamente, e aquela bandeja cai e volta por debaixo da esteira lá para o início. Então ela tem uma queda constante, tem que ser um material que não seja tão duro, que possa absorver certa deformação, mas não muita, ao ponto de deformar que depois a placa não entre bem. Tá. Como que eu resolvo essa equação? Como que eu resolvi essa equação? A pergunta que salvou o nosso case aqui foi olhar para o meu cliente depois de coçar minha cabeça por vários minutos e falar: tá bom, o que você usa hoje que não pode ser alumínio? Gera campo elétrico, gera campo estático, seria pesado, seria caro demais. O que você está usando hoje para fazer? Ah, a gente usina fibra de vidro. Opa, você tem o datasheet dessa fibra de vidro? Tenho, então manda para cá. Ele mandou esse datasheet e nós vimos que as temperaturas, o grau de dissipação eletrostática, que era 1 vezes 10 a menos 6 ohms, as resistências mecânicas para queda, davam 4 materiais exatos: nylon com fibra de carbono, PEC, policarbonato e nylon puro. Aí a nossa seleção foi baseada naquilo que atendesse melhor, que fosse melhor em medidas, em metrologia, mais fácil de imprimir. Nós chegamos numa peça que ia custar mais ou menos R$4.000 e ele pagava R$90 na peça usinada em fibra de vidro. Mas 3 cotações, o desenho não era dele, se tivesse que modificar algo na peça tinha que fazer novas cotações ou voltar para o fornecedor. O tempo de linha parada era tão grande que se essa peça custasse R$1 milhão, que era o custo que ele tinha me falado, que levava um dia parado da linha, mas em 29 dias eu economizasse, porque a linha ia trabalhar mais rápido, ia estar pronta mais rapidamente,
Se pagava. Isto é uma venda consultiva. Isto é uma venda que, quando eu domino as propriedades do meu material, eu posso oferecer um produto que não é a peça impressa, mas é o serviço consultivo. E é isso que a gente veio para o mercado. A Intec veio para o mercado com a missão de oferecer soluções, trazer conhecimento, aumentar o nível da proposta dos mercados, porque a gente vive a seguinte equação hoje. Os fabricantes brasileiros de filamentos fazem PLA, TPU, ABS, PETG. Não fazem novos materiais porque o mercado não cobra. O mercado não cobra porque não conhece novos materiais e só compra esses materiais básicos. Isso é um círculo vicioso, onde no final vamos estar todos vendendo vasos com materiais de sabe Deus a origem, com quais qualidades, pelo menor preço, e vamos quebrar o mercado nacional. Ninguém ganha. Um círculo virtuoso que a Intec quer ajudar a promover no Brasil. Nós vamos compartilhar conhecimento de novos materiais, novas aplicações, novos usos, e vamos elevar a balança. Você vai continuar usando materiais commodities, não vai ter jeito de escapar. Mas as suas grandes vendas, a sobremesa do Habib's, a vaca leiteira, o produto que tem na matriz BCG, que é a nossa estrela, que vai dar maior margem de lucro, para você chegar nele, você tem que ter conhecimento, tem que ter base, tem que trazer o cliente para ser seu cúmplice nessas aplicações. Nesses anos todos na indústria eu já produzi moldes de injeção impressos em 3D, moldes de conformação de borracha pré-vulcanizada em policarbonato, já produzi peças para avião, peças para medicina, mas sempre trazendo o cliente como seu cúmplice. Esteja disposto a errar, saiba que vocês vão ter que experimentar novos materiais para chegar na conclusão, mas erre rápido, erre com embasamento, tenha datasheet, traga o fornecedor para o seu lado, e com esse apoio, eu tenho certeza que todos nós vamos sair da 3D Printing e entrar em manufatura aditiva. Eu sou Emanuel Campos, e eu e todo o time técnico da Intec estamos à disposição para ajudá-los a dar o próximo passo em materiais. Obrigado.